queria que você, desde já, abrisse aí a palavra de Deus em Salmo 139, 14. 139, 14. E nós vamos estar essa noite no culto de missões. Quando nós fizemos a reunião junto com a equipe, o Senhor ministrou em nosso coração e foi algo assim, né, que a gente até estava falando ainda, acho que sexta-feira mesmo, a gente comentou que como foi incrível, nós estávamos numa reunião, falamos algumas coisas para estar, movendo, para que Deus venha começar a tratar em nosso coração missões, a importância disso. E faltou de tudo resolvido, faltou um tema para estarmos tratando missões. Porque missões é amplo, então você pode levar para várias áreas. Eu ganhei uma caneta do Uniora, toda amarelinha e preta, escrito o nome Uniora. Já na hora de ir embora, eu falo que foi algo assim de Deus mesmo, maravilhoso. A minha caneta ficou numa posição que ela ficou virada para a Penha. E de repente, Penha se calou, ficou no silêncio. Aí ela chegou perto de mim e perguntou bem assim, pastora, o nome que está nessa caneta é o seu, Conceição? Eu virei e falei, sim, é Conceição. Ela falou, por que eu estou vendo escrito identidade? E vocês sabem o que foi a coisa mais linda? Que depois Vanessa viu, não foi, Vanessa? Identidade. Eu olhei, vi identidade, virei a caneta para mim, olhava de uma forma assim, identidade. Débora viu, todos nós que estávamos lá, o meu nome Conceição, a gente olhou de uma forma que não era mais Conceição que estava escrito identidade. Aí eu falei, papai, é o mistério do céu. E é algo que verdadeiramente é uma geração que se perdeu e não sabe por onde anda ela, chamada identidade. Identidade de saber quem somos, identidade de saber que temos propósito, identidade de saber que nós não estamos no acaso e nem Deus nos fez no aléu. Te fiz, agora você vai viver sua vida. A forma como o Senhor nos criou é tremendamente maravilhosa. O Salmo 139 fala um pouquinho sobre a presença e onisciência do Senhor, em relação à identidade, em relação ao nosso nascimento, como nós fomos feitos. Diz assim, está aí já escrito, eu acho que está diferente aqui da minha Bíblia, mas eu não vou ficar dando essa volta toda aqui não, ainda mais que eu fechei aqui, senão eu vou ficar subindo e descendo ali. Salmo 139, no versículo 14, diz assim, eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso, você ouve a palavra terrível e fala, foi terrível? Terrível e tão maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso nós fomos formados. Feche seus olhos. Pai, nós lemos a tua palavra. Deus, eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer, assim como essa semana todinha, meu Deus, o Senhor falou comigo, o Senhor ministrou no meu coração, e eu descobri coisas em mim que eu nem sabia que tinha, como o Senhor é bom, por falta de esquecermos da identidade, em quem somos no Senhor. E Deus, por isso eu quero louvar, e quero entregar a vida de cada pessoa que aqui está. Eu peço que o Senhor venha aquietar, meu Deus, o coração. Meu Deus, refrigera, está quente, Senhor. Mas eu sei que a quentura, como a chuva, tudo vem do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Mas eu peço que o Senhor cuide dos nossos corações, para entender, de forma simples, porque, Deus, nós aprendemos que é o homem que complica as coisas, que o evangelho, a tua palavra, o nosso ensinamento, Senhor, é algo que o Senhor direcionou. Não para trazer confusão para a nossa mente, mas para entender da forma como o Senhor quer nos ensinar. Deus, e muito obrigado, porque hoje pela manhã, Senhor, nós conseguimos abrir o nosso leque, entender, Deus, como o Senhor é tremendo, como o sobrenatural de Deus é maravilhoso, como sabemos o quanto o Senhor nos ama, como foi cantado esse louvor, foi por amor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, porque eu sei que o Senhor abriu a mente hoje aqui de muitos. Eu tenho certeza que eles hoje saíram daqui de forma diferente, com a mente diferente, metanoia, Senhor, mudança de mente. Porque é isso que o Senhor está nos ensinando. E obrigado, Senhor, por isso. Muito obrigado pela vida do teu servo que tem colocado o coração, Deus. Continue derramando sem medida sobre a vida dele, Pai querido. Derrama, abre o céu. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Graças te dou. A identidade. Mas eu achei lindo porque aí ficou, mais identidade? Fomos fazer o cartaz e o Senhor continuou ministrando. Eu falei, Deus, identidade, preciso fazer um cartaz. E o Senhor completou, identidade. O Senhor assim
nos fez. Então, você tem uma identidade porque o Senhor te fez. Então, como eu falei no começo, você não é um acaso. Tanto que a origem da identidade, o mais importante dela, nós começamos a falar que Deus é o autor. A gente lê tantos livros com tantos autores, e alguns que a gente gosta, né? Tem uns que a gente ama. E tem tanto prazer em querer ler. Mas nós queremos falar essa noite de um autor sobrenatural, de maneira tremenda. Então, a origem da identidade, o autor é o Senhor. Não somos obra, querido, do acaso, não. Antes, somos formado e planejado por Deus. Deus não criou nada sem propósito. Então, é o que eu falei desde o começo. Você não nasceu do aléu, você não nasceu do acaso. Você nasceu com propósito. O Senhor é o autor da tua vida. O Senhor, Ele é o autor da tua identidade. Então, quero começar a explicar para você que no decorrer do tempo a gente se perde, amados. Mas hoje, o Senhor, Ele nos chama para nos descobrir. Porque nós, como eu falei aqui, o Senhor tem um propósito na sua vida. Ninguém está aqui à toa. Não é por acaso, não. Nós precisamos entender a importância de termos uma identidade. Mas aí fala, pastora, mas e aí, eu não tenho não? Eu falei, não, você tem. Por isso que nós vamos falar. Eu só vou fazer você relembrar ou entender que você tem uma identidade. E a primeira identidade, o primeiro ponto é saber que você é forjado, que o Senhor te forjou, que Ele é o autor. E como presente onisciente, Ele estava ali desde a concepção, desde que você estava sendo gerado no ventre, porque Ele estava ali te formando detalhe por detalhe. Ele fez ali os teus olhos, a tua cabeça, nariz, boca, o corpo inteiro, todo Ele foi fazendo ali. E quando aquilo ali estava desenvolvendo lá dentro do ventre da mãe, ela não via tudo com clareza, mas o Senhor estava ali presente. Assim como a gente conhece a criação, quando Ele fez o homem, Ele disse que juntasse Pai, Filho e Espírito, e eles iriam fazer a imagem e semelhança. Ele estava ali quando foram feitos, os três estavam ali formando o homem. Da mesma forma, quando você estava sendo gerado, Ele estava lá. Ele estava ali contemplando, colocando cada pedacinho em você. Então não tem como crescermos e andar por aí como se nós não fosse de ninguém, como se fosse formado de qualquer lugar, de qualquer jeito, no ventre da tua mãe, mas alguém te colocou lá dentro. Foi o Senhor, o autor que eu acabei de te falar, esse autor que te fez, que te formou. Então também nós aprendemos que nós somos feitos à imagem de Deus. Gênesis 26, 27, pode colocar aí, todos conhecem. E sabe de que forma tão linda e especial você foi formada? Estou falando essas partes para você entender, porque não tem como falar de identidade sem antes fazer você entender quem é o autor dela. Quem fez, quem te deu essa identidade. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, 27... diz assim, e disse, façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se movem sobre toda a terra. No 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho os criou. E ele ainda disse quando ele formou, quando ele botou ali que ele fez a natureza, o peixe, o mar, e colocou tudo nele ali, colocou os animais. Mas quando ele formou você, ele me formou. Ele falou e viu e disse que foi bom, foi sobrenatural, a forma de dizer na nossa linguagem. Porque o momento ali era um momento maravilhoso, um momento, sabe, ímpar naquele momento, porque ele falou que os três que formamos, que eles iam se unir, o pai e o filho estavam ali, quando o homem foi feito. E ele não disse assim, eu vou somente fazer o homem e vou escolher uma face para ele. Não, já estava determinado a face que você e eu teríamos. A imagem e a semelhança dele. Então assim, a Bíblia nos relata em Gênesis que ele fez. E diz que foi bom. E ele ficou feliz quando você foi feito. E assim nós viemos ao mundo. E continuando dizendo, ali ele estava no momento que você estava sendo gerado. No momento que você fez, não pense que ele não estava ali, estava. Assim como na fundação ali, quando ele fez Adão, também quando você estava sendo gerado, o Senhor estava te formando e ele estava ali com você. Mas de toda a formação, como sempre, a gente nasce
E como criança, nós temos ainda que dizer, mas já tem identidade? Como uma criança, nós não temos concepções de algumas coisas. Nós não entendemos uma palavra chamada caráter. Isso é colocado, o Senhor coloca. Como bebê, não tem como você cobrar o caráter de um bebê, de uma criança de 1 ano, de 2 anos. Por quê? Porque a sua identidade está sendo formada, está sendo ainda cultivada, está sendo gerada. E o Senhor, Ele continua trabalhando isso em você e em mim. Assim diz o Senhor, ou assim nos fez o Senhor. Isso significa que a nossa característica singular, incluindo os que o mundo chama de defeito, são parte do design de Deus. E eu acho linda essa parte, para a glória dele. Por que eu falei que eu achei linda essa parte que dá formação um design? Por quê? Primeiro o Senhor projetou. Igual você projeta, você pensa em casar. Tem pessoas, eu projeto a minha casa. Aí você vê a casa. Aí ela está feita, levanta-se as paredes, fecha-se ela, forma ela todinha. Mas falta o que na casa? Ela se tornou um lar, se tornou uma casa? Não, ainda não. Falta algo, falta a parte do design. O design é quando você vai trabalhando ali os móveis. Você quer a cor, você quer que coloque uma hidro no seu quarto. Você começa ali trabalhar essa área ali. E assim foi o Senhor na sua identidade. Quando você nasceu, Ele olhou para você e começou a olhar para dentro de você e começou a forjar o seu caráter. E assim foi trabalhando a sua identidade. Então Ele diz assim, olha, você tem uma identidade, você ainda não sabe que você tem, mas você tem. Não, pastora, mas eu sei que eu tenho uma identidade, mas eu estou aqui para te dizer que você realmente tem uma identidade. Só que você não tem uma identidade forjada no teu pai e na tua mãe, não. Essa identidade, ela foi forjada diretamente do trono. Foi o Senhor que forjou. Então, como Ele fez isso, não tem como, amados, o homem destruir isso. Não tem como Satanás destruir isso. Ele pode até tentar, você pode até tentar destruir a sua própria identidade. Mas se sabe que você não consegue? Como assim, pastor? Eu consigo sim, se eu quiser. Falei, não, você não consegue. Porque como eu te disse, você não foi forjado de qualquer jeito. Como eu falei no começo, você não foi feito ao acaso. Quando você nasceu, quando o autor decidiu te pintar, te trabalhar, te formar, da cabeça até a planta dos teus pés, ele sabia que Satanás iria entrar, que Satanás ia fazer de tudo para destruir, mas já está escrito na palavra que você é a imagem e a semelhança dele. Então a pergunta que eu quero começar falando com você, o diabo ele até tenta, mas ele não conseguiu destruir a imagem e a semelhança de Deus. E ele não vai destruir. Ele não consegue. Ele pode até armar todas as ciladas dele. Mas você vai chegar junto comigo para você entender o que eu estou querendo dizer. Fala, pastora, mas como assim? Ele vive destruindo. Falei, não, queridos. Satanás, ele se engana em achar que ele destruiu a identidade. Ele não destruiu. Sabe por quê? Ela está aí. Porque quem te deu e quem fez ela não foi o diabo. Quem fez ela foi o Senhor. Como eu falei e falo novamente, o autor não foi Satanás. O autor foi o Criador. Foi o teu Deus, também chamado de Pai, de Abba Pai. Então, Satanás, o trabalho dele realmente é tentar destruir. E às vezes ele pensa até que conseguiu. Assim como ele deu pulo de alegria quando Jesus foi levado ali na cruz, quando ali ele estava apanhando, quando ele estava ali passando por todas as coisas, levando aquela chicotada, Satanás estava ali aplaudindo, achando, venci. Ele não venceu, todos nós sabemos, senão não estaríamos aqui. Mas ele teve a impressão, a nítida necessidade de achar que Jesus tinha sido vencido, que o Filho de Deus veio à Terra simplesmente para morrer um monte de pecador e que não valia alguma coisa. Na cabeça de Satanás, não, que visão foi essa de Deus de dar o Filho para passar por tudo isso na mão de homem e saber que o próprio homem lá na frente iria negar. E isso foi uma verdade. Só que o que Satanás não sabia, e ele não tinha controle nem domínio, era o propósito pelo qual Deus deu Jesus. Pelo alvo pelo qual o Senhor entregou Jesus. Pelo projeto pelo qual o Senhor entregou Jesus. E o Senhor, apesar de que muitos de nós não confiamos, mas o Senhor, Ele confia que a imagem e semelhança dEle, e que quando Ele decidiu fazer você a sua imagem e semelhança, Ele não se enganou. Nós, queridos, que perdemos essa convicção.
Nós nos perdemos pelo caminho, mas o Senhor te traz a memória. Ele te faz lembrar que você é imagem e semelhança. Todos os dias, o Senhor te faz lembrar até na natureza. Em tudo o Senhor te faz lembrar todos os dias que você é imagem e semelhança do Senhor. Mas o problema da identidade é que no meio do caminho ela foi deturpada pelo pecado e pelo medo. Foi isso que aconteceu. No meio do caminho, a nossa identidade se deu de cara aí com o medo, com o pecado, e assim as coisas começaram a ser deturpadas. Começou a se inverter os papéis. Começou a não acreditar no Criador. Começou a se acreditar em si mesmo e até mesmo naquilo que o diabo fala. Começou a se ouvir mais as coisas que o inimigo lança lá fora sobre a tua mente, sobre o teu coração, e esquecemos no meio do caminho aquilo que o Criador nos falou. As palavras do Criador, de como você foi feito. A palavra do Criador quando diz que você é a imagem e semelhança dele. E eu acho lindo porque ele poderia ter nos feito com a imagem de um animal, mas ele não quis fazer assim. E para nós, que seja para isso um exemplo de saber por que nós estamos vivendo no dia de hoje numa situação. Por que a criação, algo que é imagem e semelhança do Senhor. Amado, você já entendeu que é você se olhar no espelho e quando você olhar para você falar, meu Deus, eu sou imagem e semelhança do meu Deus. Jesus, como? Amado, isso é lindo. Mas muitos de nós estamos chegando na beira do espelho, olhando para ele e vendo o nosso pecado, o nosso medo, a nossa dor todo deturpado e achando que eu não sou digna, que eu sou infiel, que eu mereço mesmo o inferno, que não tem mais jeito para mim, que não tem mais lugar para mim, que o Senhor não tem dom, que o Senhor não me chamou para nada. E, no entanto, está escrito ali missões. Jesus está chamando você. E ele continua dizendo, ainda que todos digam o contrário na sua vida, o Senhor continua dizendo, ele está te chamando, porque ele forjou a tua identidade no fogo. Você foi gerado de forma sobrenatural, de forma extraordinariamente perfeita. E eu não creio nessa imperfeição que o inimigo nos mostra. Porque se eu acredito nisso, amados, eu estou negando Jesus. Porque ele disse que nós somos imagem, nós somos perfeitos. Lógico também que nós nos perdemos no caminho, pelo que eu falei, pelo medo e pelo pecado. O pecado ele veio para destruir mesmo, para dizer que você é imperfeito. Mas quando nós acreditamos nisso, nós estamos simplesmente negando o sacrifício na cruz. Nós estamos dizendo, então eu não acredito que Jesus disse que eu sou sua imagem e semelhança. Pois a nossa identidade, nós precisamos tomar cuidado porque ela está dentro de você. E você não foi forjado de qualquer jeito, Senhor. Mas o que está acontecendo no dia de hoje é que o mundo está impondo rótulos. O inimigo tenta destruir nossa singularidade, com vergonha, padrões de comparações. Vergonha de quem somos em Cristo Jesus. Que triste, né? E você sabia que tem pessoas que têm vergonha de dizer que é cristão? E você sabia que tem pessoas que elas servem ao Senhor secretamente? Que ela não consegue realmente falar e bater no peito. Não importa. Não importa o que dizem de mim, não importa o que falam sobre mim, sobre a minha vida. Eu sou filha de Deus. Eu tenho uma identidade em Cristo Jesus, porque eu sei que eu fui formada à sua imagem e semelhança. Então eu não importo com o que estão dizendo por aí. Eu não quero saber do que as pessoas dizem por aí. Não tenha vergonha, querido. Pare de ficar preso a comparações. E isso é horrível. Porque as comparações, ela está destruindo a humanidade. Porque o triste é que você se compara com tantas coisas, mas você não esquece de se comparar com Cristo. Você esquece de olhar e falar assim, eu sou imagem. Então eu tenho uma aparência, você tem uma aparência. O diabo, ele quer mudar, ele quer te rotular, ele quer transformar isso em você. E infelizmente, ele tem conseguido fazer isso com muitas pessoas. O pecado, ele está aí para isso e o medo segue junto. Porque o medo, ele não te deixa acreditar. O medo, quando ele te ataca, você não consegue ouvir a palavra do Senhor. Quando ele diz que você é filha, que você foi gerado, que você foi amada, que você é amada. E que você tem identidade em Cristo Jesus. E essa identidade, ela não pode ser mudada por palavras. Ela não pode ser mudada por aquilo que as pessoas falam sobre você. E nem por causa de comparações ou padrões e rótulos. E é triste
se eu não entender que eu não tenho que me preocupar com comparações, eu não tenho que ter vergonha de quem eu sou, eu tenho que ter escrito aqui bem no meu peito, eu tenho uma identidade. E a minha identidade está como escudo escrito Jesus, porque eu sou filha amada. Eu sei que apesar de todas as coisas que estão acontecendo, mas isso não pode mudar a sua identidade. Isso não pode fazer você fugir dos padrões que a palavra de Deus nos ensina. Em relação aqui a pecado e medo, a deturpar o mundo, padrões, nós entendemos o quê? Que o Senhor tem seus meios para confundir até mesmo o inimigo. Às vezes, amado, tem situações que a gente entra quando o Senhor quer alcançar algo. Quando Deus, Ele quer usar você para um projeto, às vezes Ele usa a forma de enganar Satanás. E um exemplo que a gente tem rapidinho que eu quero te falar é sobre Esté. A história de Esté, na verdade, para salvar os judeus, ela teve que entrar numa situação que você olha e fala bem assim, uai, ela negou a identidade dela. Naquele momento a gente entende que foi necessário, como eu falei, acasos. Foi necessário, o nome dela era Adassa, mas ela teve que, era o nome judeu. Mas se ela fosse para o palácio levada com o nome judeu, ela seria morta. E ela não cumpriria o propósito de Deus. Assim como eu falo para você, queridos, quando a nossa identidade ela é afetada, o projeto de Deus, ele muda em nossas vidas. Se não for por vontade de Deus, não permita que a tua identidade ela seja alterada, ela seja mudada. Ela, a ponto de te paralisar, não te deixar fazer nada, a ponto de você ter crises na sua identidade. E é o que nós estamos vivendo hoje, dias de crise na nossa identidade. Ai, não sei quem eu sou, não sei nem cadê o Oli. Não tem dias? Tem dias que a gente está assim mesmo, né? Meu Deus, quem eu sou? Jesus, porque eu estou desse jeito, Pai? Meu Deus, por que, que eu cheguei nesse ponto? Pai, aonde eu me perdi? O que, que aconteceu? A gente não fica, às vezes, assim, são chamadas crises de identidade. E a gente passa por isso. A gente começa muito bem no Evangelho, a gente começa a falar com Deus, começa a olhar para o Senhor, começa a ouvir a voz dele. Aí vai passando o tempo, é igual como uma criança. Criança, adolescente, jovem, adulto, até chegar à velhice e depois morre, né? Tem uns que morrem até mais novo, felizmente. Essas crises que a gente tem na nossa identidade, elas são normais, elas só não pode você rotular elas sobre você. Você simplesmente passar, estar com ela e decidir não querer mais sair dela. Não, nós precisamos até passar por ela, mas nunca, jamais ficar nela. Nós precisamos sair desse tipo de crise de identidade. Você precisa saber quem você é. E sabendo quem você é, você vai conseguir, amados, passar por qualquer situação. É mesmo, pastor? A gente consegue sim. Porque se eu sei quem eu sei quem é a Conceição, eu sei para que o Senhor me chamou, e eu sei que Ele me chamou e tem ardido no meu coração a trabalhar em missões. Eu não sei até quando, mas eu tenho sentido vontade porque eu elevei os meus olhos para o monte. Eu levei e vi que as pessoas estão ali morrendo sem salvação. Então eu entendi. Mas eu só entendi quando eu resolvi buscar minha identidade. E eu descobri, amados, antes de saber hoje, eu estava perdida. Eu falei, Deus, eu estou fazendo tantas coisas. Só que o Senhor não chamou para fazer tantas coisas, não. Porque quando a gente se apega em tantas coisas, a gente esquece do que é prioridade para Deus. E a prioridade para Deus, no momento, amados, é primeiramente você, sabe, resgatar a tua identidade e ouvir a voz do Senhor para o teu chamado. E essa noite, o Senhor nos chama para você descobrir o teu chamado. Descobrindo a tua identidade. Quando olhamos para as imperfeições, esquecemos que fomos tecido por Deus. E a comparação com os outros, principalmente, é o que está destruindo. A comparação, o Senhor tem falado muito sobre comparações. Nós não precisamos viver de comparação, porque essas comparações, de olhar um para o outro, de olhar para o outro, isso é uma armadilha muito grande, ela rouba a nossa paz. Porque nós esquecemos e acabamos perdendo a nossa identidade. Como assim, pastora?
Se eu fico o tempo todo me comparando com alguém, eu falo, pastora, mas eu não tenho que ser... Tipo assim, um exemplo. De repente os meninos falam, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual ao pastor Ronaldo. Eu não estou falando desse tipo de comparação. Porque realmente, tudo que é de bom que tem nele, agrada ao Senhor você querer tirar dele, sugar dele. Não é errado. Eu não estou falando desse tipo de comparação. Eu estou falando aquela comparação, querido, porque o que Ronaldo tem é dele. E o que ele tem não é o que o Senhor vai te dar. Ele vai te usar de forma diferente. E às vezes a gente insiste em querer ser igual daquele jeito, fazer igual ele. E não vai dar certo. Porque o que ele faz é só o que Deus deu para ele. É o Ronaldo. É a identidade dele. A identidade, você está entendendo? A identidade dele, você não vai poder tirar dele, nem ele de você. Mas você vai poder tirar algo de bom dele, mas com a tua identidade. Com a tua identidade. Aí assim vai acontecer, vai funcionar. Mas as comparações está sendo assim, não, eu quero ser igualzinho, eu quero falar igual, eu quero fazer até os trejeitos. Querido, os trejeitos é dela. Se você for tentar imitar, não vai ficar legal. A gente vai perceber, poxa, não está tão bom. Aí a pessoa também vai perceber. Aqui na igreja, cada uma das mulheres tem seu jeito. Por mais que você queira tentar fazer igualzinho, você vai perceber que você não vai conseguir. Porque é a identidade da Vanessa. A forma como ela ora, a entrega dela, você vai ter sua entrega, mas com a identidade diferente da dela. Porque a identidade, ela não é igual a ninguém. Deus deu cada um a sua. Para assim poder te usar. Porque como que ele vai usar a igreja se você não tem a sua identidade? Se todo mundo fosse olho, se todo mundo fosse boca, olha a bagunça que ia ser. Por isso que identidade, cada um tem a sua. Por isso que nós precisamos entender que se a gente ficar agarrado em querer ser igual, comparações, nós vamos perder a nossa paz e perder a nossa identidade. Porque o mundo diz, quero falar com você o que o mundo diz e o que Deus diz. O mundo nos julga pelos erros. Deus nos chama de filha e filho escolhidos e amados. Porque quando o mundo te olha, ele vai te julgar. Falei, hein? Aquele cara vai para a igreja assim, acima, nossa, olha lá. Vai lá um pecador, comedor de arroz e feijão e se acha o tal. O mundo julga a gente. Se você cometeu uma falha, então, se você, numa hora de seu desespero, sua angústia lá, você vai, briga com teu filho, dá um tom mais alto, o vizinho ouve. Fala lá, é crente. Tá lá gritando, berrando com o filho. O mundo tá aí para julgar dessa forma. Só que Deus fala bem assim, ei filho, não liga não, sabe por quê? Porque não é o que eles estão falando que faz com que você perca a sua identidade. Você pode até ter se estressado, pode até ter se aborrecido ali, não devia, vamos se acalmar, né? Vamos aí sair das crises, mas você tem uma identidade. Mas o que acontece é que quando o mundo abre a boca, nós desabamos. Nossa, fulana falou isso, meu Deus, acabou meu mundo caiu. Desse jeito, né? As músicas aí que o mundo tem. Ah, meu mundo caiu, agora o que eu vou fazer? Não dá mais jeito, não tem mais jeito, que eu faço? Não me levanto mais, porque fulana falou que eu não sirvo para nada, que eu não sei fazer nada, que eu quero fazer, mas não dá mais para mim não. Ei, fulano pode fazer o que quiser, falar o que quiser de você. Você tem a sua identidade, como eu falei, a identidade de Ronaldo não é a mesma identidade que a do Eric. Ele tem as digitais dele, você tem as suas. Olha para esse painel aqui, ó. Tá vendo? As digitais, fiz questão. Qual é a sua identidade? Até filhos gêmeos iguais, aquele bem igual mesmo. Mas mesmo assim, cada um tem a sua identidade. Eles são gêmeos, mas a identidade deles não é igual. Assim somos nós. Cada um tem a sua identidade. Cada um o Senhor vai usar de forma diferente. Identidade de filha, por filiação. Identidade não é baseada no fazer, em méritos, mas em ser filho ou filha. Então, a sua identidade também não está baseada só em você fazer coisas, às vezes para agradar o outro. Ah, não, a minha identidade eu preciso fazer, sabe, para agradar, eu preciso ou me mostrar que estou fazendo. Não, sua identidade não está forjada nas coisas que você faz. Você não é o que você faz, a palavra é essa. Te aprendeu isso? Nós não somos o que fazemos. Nós temos uma identidade. A minha identidade é aquilo que eu sou forjada. Foi pelo qual o Senhor me chamou. Está usada através do meu caráter, da minha personalidade. Que o Senhor pode trabalhar nela da forma que Ele quer. E nesse culto de missões, nós queremos entender, eu até falei com a Vanessa que foi maravilhoso quando ela botou o vídeo, eu acredito que a igreja viu, né?
Nós colocamos vídeo, nós colocamos palavras, áudio, colocamos o cartaz. É para vocês olharem ali. E vai ter várias mensagens. E eu achei bonito que ela conseguiu achar um que é da igreja quadrangular, para dizer para você que a nossa igreja é uma igreja missionária. É uma igreja que tem uma identidade, numa raiz missionária. A nossa fundadora, a Aimee Semple McPherson, ela era missionária. E ela trabalhava com amor. E Deus deu, sabe, no sobrenatural dele mesmo, a igreja do Evangelho Quadrangular. E nós somos uma igreja que a gente não pode se perder, amados. Por isso que o Senhor te trouxe hoje aqui, é para que você restaure a tua identidade. A identidade, ela quer dizer muitas coisas em nossas vidas. É através da nossa identidade que nós crescemos na presença do Senhor. Porque se eu sei que eu tenho uma identidade, então eu sei, falo, Senhor, eu tenho. Eu amo missões. Isso é identidade. Então, se você ama missões, o que é que você vai fazer? Você vai trabalhar, você vai fazer por amor, tudo que você for colocar suas mãos, o Senhor vai fazer você prosperar. O Senhor vai usar você para restaurar famílias, casamento, que faz parte também de missões. Então, que a gente possa entender isso, que não temos que estar apegado naquilo que o mundo fala. E a pergunta, restauração, quem eu sou em Cristo? Pergunta para você, quem você é em Cristo? Aceitar a criação. Devemos parar de lutar contra quem Deus te fez. Você sabia que tem pessoas que lutam contra isso? Até hoje ela não conseguiu aceitar que ela é filha de Deus? A partir de hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui aceitando que você é filho e filha de Deus e que você tem uma identidade e que foi forjada por Ele. Então, quanto tempo a gente perde tentando não reconhecer isso, nós não deixamos de ser grato. Porque quando eu não reconheço as coisas que Deus tem feito por mim e que Ele me fez com propósito, eu estou sendo ingrata. Eu não consigo verdadeiramente entender ou receber aquilo que Deus me dá. E é tão triste e ruim que quando Deus te dá algo, amado, você não consegue ver nem receber aquilo ali. E tem pessoas que acham, meu Deus, isso ainda é para mim não, isso é demais, eu não sou merecedora. E às vezes a gente começa a procurar coisas, a gente começa a olhar, nos rotular, a palavra é essa, a gente começa a nos rotular. E na verdade não é isso. Na verdade, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, se Ele colocou é para você. Se Ele te colocou é pelo que te conhece. Ele sabe que você tem uma identidade. Ele sabe, mais uma vez eu vou dizer, Ele sabe que você não foi feito de qualquer jeito. E que principalmente foi o Senhor que te fez. E você tem essa identidade de filha, de ser chamado filho e filha de Deus. E Deus, Ele te fez com um propósito lindo. O design que você é feito, querido, é de uma forma tão especial que não foi feita somente para ser admirada, não. Nossa, fulano é bonito. A imagem de Deus tinha que ser bonito. Ah, nossa, fulano faz isso aqui com excelência. Não foi só para isso. O propósito de Deus não é esse. Não é para você chamar a atenção do homem para você. O propósito de Deus em ter te feito foi para chamar a atenção para Deus através de você. É diferente. Então, como assim, pastor? Você nunca deve aceitar a glória do homem sobre a tua vida. Porque não foi para isso que você foi feito. Foi ao contrário. Você é usado para que a glória dele seja falada, seja usada aqui nessa terra para que as pessoas vejam a glória de Deus através de você. E não ao contrário. E nós temos feito ao contrário. Às vezes nós estamos recebendo, sabe? Como é que fala? Elogios. Nem elogio até pode, mas assim, recebendo a glória. Alguém bate no teu braço, fala, nossa, ó. Nossa, mas você... E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque você não foi feito para isso. Teu propósito na terra não foi para isso. Foi para que o nome do Senhor fosse proclamado na terra, para que a palavra de Deus fosse pregada na terra, foi para que outras pessoas soubessem que elas também foram formadas pelo Senhor, que elas também têm uma identidade. Enquanto elas não têm, cabe a você e cabe a mim falar sobre isso com elas. É por isso que a igreja ela não pode cruzar o braço. É por isso que a igreja ela não é missões somente para 4, 5, 10 pessoas. Missões, ela foi feita para todos. Porque missões é o ide de Jesus, o chamai, o preparai. Nós somos o discípulo que o Senhor escolheu. A obra não acabou em Jesus e nem nos discípulos ali quando morreram. E o mais interessante, eles deixaram aqui a obra para que você continuasse a fazer. Você já pensou que quando Jesus deu o último suspiro e foi, os discípulos tivessem falado assim, agora acabou. O que vamos fazer? Né, pastor Ronaldo? E agora? Quem vai levar? Quem vai enviar? Quem enviarei? Quem há de ir por nós a essa geração? Quem fala que eis-me aqui, envia-me a mim?
essa geração, ela precisava passar por um processo. O primeiro passo foi quando Jesus veio e morreu por você. O segundo passo foi a preparação do evangelho, foi ensinar a palavra. Isso o Senhor deixou até o dia de hoje. No dia de hoje você aprende, você só, Deus ele é tão maravilhoso que ele te ensina. Os discípulos não tiveram o privilégio que você tem não, querido, que eu tenho não. Não tiveram esse tempo que Ronaldo teve aqui de quase 3 horas, né, Ronaldo? Dado 3 horas, por aí, ensinando ali, ensinando. Eles não tiveram esse privilégio esse tempo todo, não, de você ter anos e anos aprendendo, de você ter cursos, de você ter faculdade de teologias, por aí igual nós temos. Eles não tiveram esse privilégio, não. Então, isso o Senhor deixou para você e para mim. Mas para quê? Para simplesmente se encher de sabedoria e guardar? Para você ficar tão cheio de uma forma de transbordar, mas transbordar em quem? Para quem? O Senhor te chamou para transbordar, mas vida em outras pessoas. Para isso que o Senhor te fez. Para isso que você tem uma identidade. E para a gente concluir, conclusão, traz uma aplicação que nós temos que viver na verdade de Deus. Primeiramente, nós temos que ter confiança. Pessoas que têm uma identidade em Cristo, a primeira coisa que ela tem confiança. Ela sabe que tudo que ela for fazer, tudo que ela for dizer, ela sabe que ela não está falando dela mesma. Por quê? Porque ela tem uma identidade, ela sabe que se Deus mandou ela ir, ele está com ela. Sabe, se mandou ele ir, ela está com ele está com ele. Então, ele não vai só. E sabe que quando ela abrir a boca para falar, ela sabe que quem está colocando é o Senhor. Porque o Senhor só disse, abre a tua boca e eu colocarei as minhas palavras. Mas as palavras, elas vão fluir na gente se nós aprendermos. A confiança é assumir sua identidade em Deus. Significa, querido, olhar no espelho e dizer, graças te dou, Senhor, porque fui feita de forma assombrosa. Assombroso quer dizer de forma maravilhosa, sabe? Assustadoramente extraordinário. É isso que está dizendo aqui, que ele está falando aqui para você e para mim. Assim como lá, o propósito de Deus, assim como em Éfeso, essa palavra a gente fala Efésios ou Éfeso? Pastor, corrija aí. Efésios mesmo, né? Pois é. No capítulo 2, no versículo 10, olha que coisa linda o Senhor falar conosco aqui. Deixa eu ler esse versículo para você. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Você colocou aí, João, já? Ah, então tá aí já. Então eu vou ter que descer, que a Bíblia desmarcou aqui, eu não estou achando. Fala assim, porque somos feitos a sua... Não, perdão. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Tá vendo? Porque somos feitura, criado pelo Senhor para fazer a obra dele. Então, foi para isso que você foi feito. Você descobriu agora para que você foi feito? Ou você achava que você foi feito para ficar em casa sentado, somente vendo uns pastores pregar, somente ver os líderes ali levando a célula, a diaconisa trabalhando, ministério de mulher fazendo as coisas, e você? Foi só para ficar sentado, recebendo, curtindo? Não. Você foi feito para levar, para fazer a obra do Senhor, para levar o evangelho, e com qualidade, como nós aprendemos, podendo defender a tua fé. E só faz isso, até completo, quem tem identidade em Cristo Jesus. Quem sabe que tem uma identidade. Pessoas com identidade, ela não tem medo de defender a fé dela, não, de falar de Jesus, não. Ela não tem medo de ir lá no lugar onde os homens e mulheres estão perdidos, cada dia mais perdidos, para falar de Jesus. Falar, ei, teu lugar não é aí, não. Você sabia que você foi feita imagem de Jesus? Você sabia que quando você foi formado, ele estava lá, desde o começo do ventre da tua mãe, concepção, tudo bonitinho, ele estava ali, cada momento colocando tudo em você? Você sabia que esse lugar aí não é para você, não? Você sabia que você só está desse jeito porque você perdeu a sua identidade? E quando nós perdemos a nossa identidade, infelizmente, a primeira coisa que a gente faz para sobreviver, amados, é colocar máscaras. Aí começamos a colocar as benditas máscaras. Estou péssima, mas estou ótima. Estou passando tudo que só Jesus, não, mas estou bem. Estou bem porque ninguém pode saber que eu estou assim. Não posso demonstrar.
Ei, e na verdade, quem tem identidade, passa o que tiver que passar, e ainda dizendo, eu estou assim, mas eu sei que não é o meu lugar. Eu sei que meu Deus vai me tirar dessa situação. Porque eu sei quem eu sou nele. E eu sei que se eu estou passando por isso, é porque alguma coisa ele está me preparando. E é verdade, queridos. Antes de estar aqui, o Senhor me preparou lá atrás para muitas coisas. Antes de eu estar aqui hoje pregando, eu também usei muitas máscaras na minha vida. Porque eu tinha medo de esconder, eu queria esconder as minhas dores. Eu queria esconder as minhas lutas e meus problemas. Eu não queria que as pessoas soubessem nada sobre mim. Eu tinha medo de falar quem eu era. Eu tinha medo de contar o que eu estava vivendo. Eu não queria que ninguém soubesse. Então, por causa disso, muitas das vezes, querida, eu botei máscaras. Só que depois que eu descobri que quanto mais máscara eu colocava, mais eu me afastava da identidade. Quanto mais máscara eu ia colocando, mais eu perdia a minha identidade. E quanto mais eu ia fazendo isso, mais o inimigo ia se alimentando da minha vida. Porque quando a gente faz isso, nós estamos dizendo, sabe o quê? Para o mundo espiritual, eu não sou a imagem e semelhança de Cristo. Eu não tenho nada a ver com Ele. Então eu prefiro esconder quem eu sou. Porque a gente tem medo de mostrar quem somos. Mostrar quem você é, queridos, não precisa ter medo disso, não. Não precisa ter medo disso, não, porque você precisa mostrar quem você é, para que o próprio Espírito Santo de Deus faça você entender que tem coisas que você está passando para crescimento lá na frente. Não tem como você sair para o evangelismo se você não vive algumas situações. Não tem como eu falar para uma pessoa que está presa no vício das drogas, do álcool, se um dia alguém na minha família, ou de repente até eu mesmo vim de uma situação como essa. São situações que o Senhor usa para trabalhar na vida de outras pessoas. Mas enquanto eu ficar colocando máscara, enquanto eu ficar dizendo tá bom do jeito que está, tá bom do jeito que está, eu vou lá, eu faço, eu ouço de vez em quando, eu vou lá, eu tô lá nos domingos, eu vou lá, eu participo de algumas coisas, mas eu quero continuar assim, ainda nesta posição. E na verdade, não. Na verdade, nós precisamos apresentar. Quando você vai para a empresa, para alguma coisa, quando eles te pedem o documento de identidade, na tua identidade, se você mostrar somente a tua identidade, ele vai olhar para a tua cara, ele de primeira mão vai falar assim, essa identidade é sua mesmo? Você é essa pessoa? O que nós precisamos ter nessa foto de identidade? Não é a nossa foto? Não é só o papel escrito identidade. É aquela foto que está dizendo que a pessoa que está escrita naquele papel ali é Conceição. Olha a foto aqui. Cara crachá, cara crachá. É desse jeito. E às vezes, quando nós colocamos máscara, as pessoas não conseguem saber quem é você. Como que eu vou mostrar quem eu sou se eu estou usando uma máscara? Que eu estou, por medo, a máscara do medo, a máscara da ansiedade, da angústia, a máscara que me impede de crescer, a máscara que não deixa eu avançar, a máscara que fala bem assim, hoje você vai usar essa máscara aqui de forte. E na verdade, você está por dentro gritando, socorro, papai, eu preciso de ti, me ajuda. Mas a situação chegou a um ponto que eu preciso usar essa máscara de forte. Porque senão as pessoas não vão acreditar em mim. Ei, não. A tua identidade, como eu falei, as coisas que nós fazemos não é a sua identidade. Então hoje, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui entendendo que eu, a partir de hoje, em nome de Jesus, não quero mais usar. Eu quero ser quem eu sou perante ao meu Deus. Eu quero falar, Senhor, eu perdi a minha identidade. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos resgatar a nossa identidade em Cristo Jesus. Cansamos de chegar e deixar o inimigo nos afrontar. Satanás falar, sabe, de vir nos peitar às vezes. Pessoas sem identidade, elas não conseguem enfrentar o mundo espiritual. Elas não conseguem falar, afastai-vos de mim, Satanás. Mandar o bicho direto para o inferno. Por quê? Porque ele não sabe quem ele é. Ele usa tantas máscaras que quando chega a hora dele se reconhecer, saber que ele é um servo, que ele tem um chamado, ele não consegue reconhecer mais dentro dele o chamado. Pastora, realmente eu me perdi. Eu já não sei mais quem eu sou. Eu criei uma fantasia de mim mesma. Meu Deus, me ajuda, eu preciso ser quem realmente o Senhor diz que eu sou. Eu sou filha amada, você é filha amada, você é escolhida, você é chamada e chamado com propósito.
Você é filha e filho, você é vencedor e vencedora. Não se importe com as coisas que estão falando por aí de você. Você não é o que estão falando de você, mas você é o que o Senhor diz de você. E mais uma vez eu digo, Ele diz que você é filha. Filha, tira a máscara e veja quem você é. Filho, tira a máscara e olha e vê quem você é. Você é minha imagem, você é minha semelhança, você é perfeito. Apesar de que às vezes nós agimos com imperfeições, mas se por você ter sido criado por Ele, nunca deixa ninguém dizer que você é imperfeito, porque jamais nós vamos negar a criação. Jamais eu vou negar a minha criação, de onde eu fui forjada. E quem estava lá quando eu estava sendo gerado, ele já sabia que eu ia nascer com sinal, com isso, com aquilo, com mancha. E quando eu vim ao mundo, ele se alegrou e ele disse: perfeita, porque é minha imagem, é minha semelhança. E eu te criei, fui eu que te forjei. Aleluias. Glória seja dada a teu santo nome. Glória seja dada a ti, Jesus. E que nós possamos verdadeiramente sair daqui essa noite com o nosso coração, pastora. A partir de hoje, pastor, eu entendi. Quando o Senhor fala ide pregar o evangelho, eu entendi que é para mim. Eu entendi que eu fiquei cega por tanto tempo achando que não era para mim, eu não consigo fazer. Porque eu acho tão grande falar do evangelho. Eu acho tão bonito quando eu vejo as mulheres aqui da igreja, sabe? Elas chegam na pessoa e começam a falar. Eu queria ter essa atitude. Ei, você tem, porque você tem a sua identidade. Se não tem ela, você vai resgatar ela essa noite em nome de Jesus. Você vai sair aqui tirando tudo aquilo que não provém de Deus da sua vida e assumindo uma identidade em Cristo Jesus, uma identidade de quem foi escolhido, uma identidade de quem é chamada, de quem é chamado pelo Senhor. Aleluias.